Toda guerra começa muito antes do primeiro golpe. Ela nasce em decisões silenciosas, em planos traçados longe dos olhos do mundo, e em pessoas que escolhem carregar um peso que poucos compreenderiam. Eu sou Maverick Way, e esta não é apenas uma história sobre conflito. É uma história sobre preparação, sobre o que acontece quando indivíduos deixam de reagir e passam a antecipar. Neste mundo, força sozinha não define o vencedor. Disciplina, paciência e estratégia são as verdadeiras armas. Os personagens que você acompanha não estão apenas lutando por poder ou sobrevivência. Eles estão disputando algo maior: controle, destino e o direito de decidir o futuro. Mas há um detalhe que poucos percebem: nem sempre quem ataca primeiro vence, e nem sempre quem espera está em desvantagem. Às vezes, o verdadeiro domínio está em saber exatamente quando agir. E quando esse momento chega, já não há mais espaço para erros. A história continua. E cada movimento agora importa mais do que nunca. Episódio 41. Forjados nas sombras. Avaliação do crepúsculo carmesim. Absalom franziu levemente o senho, mas, após um breve momento de reflexão, assentiu. Você tem razão. Sua voz era firme. Precisamos garantir que eles estejam no seu melhor. O mago manteve o olhar focado nos relatórios à sua frente. Já concluímos o treinamento de alguns membros. Ele começou a listar, com precisão: Hermione, Ariel, Drancão e Lolita. Uma pausa. Todos passaram com excelência em todas as avaliações. Um leve sorriso surgiu no rosto de Absalom. Ótimo. Seus olhos brilharam com interesse. E os outros? O mago virou uma página. Hawkeye, Damien, Beelzebub, Valkyrie e Anakin ainda precisam evoluir fisicamente. Ele apontou para algumas anotações. Ariel precisa melhorar sua furtividade. E Beelzebub, uma breve pausa. Apesar de ser o mais resistente, ainda pode ultrapassar seus próprios limites. O mago então concluiu, mas ele já está próximo do ideal. O silêncio tomou conta da sala por um instante. Absalom cruzou os braços, pensativo. Continue pressionando. Seu tom era frio. Quero todos prontos, sem exceções. Treinamento intenso. O sol brilhava forte sobre o campo de treinamento, sem piedade, sem descanso. Ali não existia conforto, apenas evolução. Hawkeye corria em alta velocidade, desviando de obstáculos com precisão quase perfeita. Damien levantava pesos absurdos, seus músculos tremendo sob pressão extrema. Beelzebub permanecia firme, suportando cargas que fariam qualquer outro cair, mas ainda assim sendo pressionado além do limite. Valkyrie avançava em sequências de combate, rápida, precisa, mas exigida a ser ainda melhor. E Anakin se levantava novamente, e novamente, e novamente, sem desistir, sem reclamar. O suor escorria, a respiração era pesada, o cansaço, visível, mas ninguém parava. Vamos, gritava o treinador, sua voz ecoando pelo campo. Isso não é suficiente. Ele caminhava entre eles, observando, corrigindo, pressionando. Se vocês caírem aqui, uma pausa, vão morrer lá fora. As palavras eram duras, mas reais. Os membros do crepúsculo carmesim continuavam, ultrapassando limites, quebrando barreiras, se reconstruindo, mais fortes, mais perigosos. Ao longe, Absalom observava, em silêncio. Seus olhos analisavam cada movimento, cada falha, cada progresso. Ainda não, murmurou, mas um leve sorriso surgiu. Mas estão chegando lá. O vento soprou pelo campo, levantando poeira, como se anunciasse algo inevitável, porque quando estivessem prontos, eles não seriam apenas soldados, seriam armas, e o mundo sentiria isso. Conclusão dos treinamentos. Parem! A voz do treinador ecoou pelo campo, cortando o ar como uma lâmina. Os membros interromperam seus movimentos, ofegantes, suados. No limite, precisamos de vocês. Continuou ele, com um olhar rígido no melhor estado físico possível. O silêncio tomou conta do campo, mas não era descanso, era transição, aprimoramento nas sombras. Enquanto isso, em uma área isolada do campo de treinamento, Ariel se movia, silenciosa, precisa,
quase invisível. Seu corpo deslizava entre sombras, aproveitando cada ponto escuro como se fosse parte dela. Escalava paredes com agilidade impressionante. Evitava sensores de movimento com precisão milimétrica. Nenhum sol, nenhum erro. Cada passo, calculado. Cada movimento, aperfeiçoado. Aos poucos, ela deixava de ser apenas rápida e se tornava impossível de detectar. Resistência absoluta. Em outro ponto, Beelzebub continuava, sem parar, sem hesitar. Corria longas distâncias carregando pesos extremos. Seu corpo estava coberto de suor. Seus músculos gritavam, mas ele não diminuía o ritmo. Depois, combate, golpe após golpe, impacto após impacto. E então, condições extremas. Calor, pressão, exaustão. Mesmo sendo o mais resistente da organização, ele ainda buscava mais. Mais força, mais limite, mais controle. Porque para ele, ser forte não era suficiente, era preciso ser inquebrável. Semanas se passaram, dias de dor, esforço, superação, e finalmente, o treinamento chegou ao fim. Os membros do Crepúsculo Carmesim estavam reunidos, exaustos, mas diferentes, seus corpos mais preparados, seus olhares mais firmes, suas presenças mais perigosas. Eles não eram mais os mesmos, eles haviam evoluído. A reunião final. Absalom entrou na sala. O ambiente imediatamente ficou em silêncio. Todos se posicionaram, atentos, respeitosos. Seus olhos se voltaram para ele. A expressão de Absalom era séria, imponente, mas havia algo diferente. Um leve brilho em seu olhar. Orgulho. Vocês passaram. Sua voz ecoou pelo local. Calma, mas carregada de peso. Cada um de vocês superou os limites impostos. Ele caminhou lentamente à frente deles, analisando. Agora, uma pausa. Vocês não são mais apenas soldados. Seus olhos se estreitaram levemente. São a vanguarda. O silêncio se intensificou. O crepúsculo carmesim. Sua voz ficou mais baixa, mais perigosa. Está pronto. O ar pareceu pesar, como se o próprio mundo reagisse àquelas palavras. E naquele momento, ficou claro, a preparação havia acabado. O verdadeiro objetivo estava prestes a começar. A palavra do líder. Vocês fizeram um excelente trabalho. A voz de Absalom ecoou pelo salão, calma, mas carregada de autoridade. Todos permaneceram em silêncio, atentos. Estou impressionado com o progresso de cada um de vocês. Seus olhos percorriam o grupo, observando, avaliando, reconhecendo. Mas então, sua expressão voltou a endurecer. No entanto, uma breve pausa. O ar pareceu pesar. Ainda não é o momento de agir. O silêncio se aprofundou. Nenhum deles demonstrou frustração, apenas compreensão. Precisamos de uma estratégia sólida. Absalom deu um passo à frente. Não podemos nos dar ao luxo de falhar. As palavras foram diretas, sem margem para interpretação. Os membros do Crepúsculo Carmesim assentiram, sincronizados. Eles entendiam. Força sem estratégia não era suficiente. Era preciso esperar o momento certo. Conversa estratégica. Mais tarde, em uma sala isolada, Absalom e o mago voltaram a se reunir. O ambiente era silencioso, iluminado apenas por uma chama instável. Mapas estavam espalhados, rotas marcadas, possibilidades abertas. Precisamos de um plano que nos dê vantagem, disse o mago, com calma, seus olhos fixos no mapa. Paciência será a nossa maior aliada. Absalom permaneceu em silêncio por um instante, pensando, calculando. Então assentiu. Precisamos de informações detalhadas. Seu tom era frio, preciso, sobre nós os inimigos. Ele se aproximou do mapa. Espionagem, sabotagem, movimentação. Cada palavra era medida. Tudo deve ser cuidadosamente planejado. Seus olhos se estreitaram. Não podemos deixar espaço para erros. O mago assentiu, convicto. Exatamente. Ele cruzou os braços. E agora, uma breve pausa. Com o crepúsculo carmesim devidamente treinado, seus olhos brilharam levemente. Estaremos prontos. O silêncio voltou, mas não era vazio. Era expectativa. Prontos para agir, finalizou. A chama oscilou. As sombras se moveram. E naquele instante, ficou claro. A guerra não seria vencida pela força, mas por quem soubesse esperar e atacar no momento perfeito.
reflexão e preparação. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons escuros, quase como um reflexo do que estava por vir. Na varanda, isolado do restante do território, Absalom observava, em silêncio. Seus olhos percorriam a vastidão do domínio demoníaco, pensativo, calculando, ciente de cada passo que ainda precisaria dar. Ele sabia, a jornada à frente não seria simples, não seria rápida, e certamente não seria limpa, mas ainda assim, ele não hesitava. O destino de Bryce White, murmurou, em voz baixa, quase como se falasse apenas para si mesmo, está em nossas mãos. O vento soprou levemente, movendo sua capa. Seus olhos se tornaram mais firmes, mais determinados. E nada, uma breve pausa, vai nos impedir. O silêncio respondeu, mas não como dúvida, e sim como confirmação. Com o crepúsculo carmesim finalmente preparado, e uma estratégia já em movimento, Absalom sentia, estava pronto, mais do que nunca, para o que viria. Enquanto isso, em algum lugar além das fronteiras, Bryce White permanecia em pé, forte e esperançosa, sem saber que sua paz estava prestes a ser colocada à prova. O resultado, ainda incerto, o equilíbrio, frágil, e o conflito, inevitável. Mas uma coisa já era certa: a batalha pela sobrevivência e pela paz estava longe de terminar. E Absalom estava pronto para lutar até o fim.